Muito boa noite, estamos começando mais um programa, canal aberto aqui na PUC TV, na NET, canal 20 e também pela internet. Hoje, o nosso primeiro programa de 2013. Nós vamos falar hoje com dois prefeitos eleitos, já assumiram, já estão tomando as suas posições com relações a essa administração, que começou dia 1º. Nós vamos conversar com o Baré, ele que é o Cleudes Baré, famoso o nome dele já, né? Prefeito lá da cidade de Bom Jardim de Goiás. Ele é do PSDB e foi reeleito prefeito lá da cidade. Vamos conversar também com o João Neto, João Bento Neto, mas o povo da cidade dele conhece como Neto. Ele é do PSB e prefeito da cidade de Petrolina de Goiás. E também comigo, Ulisses Aécio. Vamos começar conversando aí cumprimentando nossos convidados. Boa noite, Baré, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses Aécio, boa noite. Nossos companheiros de bancada, prefeito aqui da cidade de Petrolina, o Neto. Prazer poder estar aqui no programa, falar com seus telespectadores. Tá certo. Nosso boa noite também para o Neto, prefeito de Petrolina de Goiás. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses. Boa noite. Boa noite, prefeito Baré. Também quero agradecer a oportunidade por estar aqui hoje e desejar que nós tenhamos sucesso nessa entrevista. Com certeza. Boa noite, Ulisses Aécio. É bom te ver em 2013. 2013 sempre, né, João Silvestre? Verdade. Uma boa noite especial para os nossos telespectadores, também para o prefeito Neto, que é o prefeito de Petrolina, e também Baré, que é prefeito de Bom Jardim de Goiás. O número 13 dá, assim, alguma preocupação para você, não? Depois desse julgamento do Mensalão, acho que me aliviou um pouco. Agora, em relação ao 13, o 13 é um número cabalístico, não é? Mas muitas pessoas acham que o 13 é um número de sorte também. Tá certo, eu acho que o 13... Embora sexta-feira 13 seja ruim, né, acho que o 13 é positivo. Eu acho que o 13 vai ser muito positivo para nós, para o Brasil, enfim, para todos, porque para mim é mais um número, né? Eu sou católico e católico não tem essas bobagens, não. Católico gosta mesmo de acreditar em Deus e eu coloco Deus à frente e com certeza vamos ter muito sucesso. Nós vamos conversar agora, começar conversando com o prefeito Baré, ele que é da cidade, foi reeleito na cidade de Bom Jardim de Goiás. Bom Jardim é uma cidade boa, está crescendo. Como é que está Bom Jardim ou está assim meia paradona? Como é que é? João, pelo próprio nome, a cidade de Bom Jardim já tem a bênção de Deus, né? Você fala de Deus aqui, eu também sou muito crente em Deus. Deus é tudo na nossa vida, tem sido realmente o galardoador de todas as nossas bênçãos. E Bom Jardim de Goiás é uma cidade abençoada por Deus. Bom Jardim tem belezas naturais, Bom Jardim tem um povo solidário. Eu costumo dizer que Bom Jardim de Goiás tem o povo mais solidário do Brasil. É uma cidade abençoada, uma cidade que está prosperando economicamente, culturalmente, tem um valor extraordinário. Qual que é a base econômica do município, prefeito? Olha, Bom Jardim de Goiás, durante muitos anos, ela configurou-se como base econômica a pecuária, a agropecuária, né? A bacia leiteira. Agora, com o advento de vários produtores de soja da região sudoeste do estado, que estão migrando lá para a minha região, Bom Jardim de Goiás, nos próximos anos, sem sombra de dúvida, será um grande produtor de soja. Embora ainda predomine a pecuária, especialmente a bacia leiteira. Eu, como cidadão, sempre procuro, vamos dizer assim, uma imagem da cidade. Qual que é a imagem que Bom Jardim passa hoje, vamos dizer assim, para o turista, para a pessoa que conhece a cidade pela primeira vez? Existe essa imagem, um cartão postal, alguma coisa parecida? Existe. O Bom Jardim de Goiás é conhecido hoje como um dos maiores São João de Goiás. Nós temos um turismo religioso que está cada vez mais crescente e a festa de São João ela é conhecida. Já é a 100ª edição dessa festa. Então, essa festa ela se estende por 10 dias consecutivos e nós temos lá, em média, de 10 a 14 mil turistas transuentes neste período. E também Bom Jardim tem um lago muito belo que divide a cidade em duas partes e que nós estamos trabalhando agora a orla, fazendo um calendário de eventos turísticos, de eventos festivos, para que nós possamos estar atraindo cada vez mais a questão do evento de turismo e também as belezas naturais que nós temos. Nós temos a Cachoeira dos Macacos, que é uma belíssima cachoeira, vales encantados na nossa região, e nós estamos ali entre a cidade de Barra do Garças, que também tem atrativos
turísticos extraordinários, e a cidade de Baliza, que é um grande potencial turístico, porém adormecido. O que nós queremos é estar trazendo essa região para o foco da discussão da economia turística no nosso estado. Inclusive hoje eu estive reunido na Goiás Turismo, já trabalhando para que a gente possa inserir Bom Jardim de Goiás no calendário de turismos de evento do nosso estado. Como é que é a situação econômica lá da região? Por exemplo, o estudante tem escola lá, até que grau tem dentro da cidade? Você já tem alguma faculdade lá ou na região ali? A nossa região está se tornando uma região, um polo também de ensino superior. Em razão de estarmos próximo à cidade de Barra do Garças, e Barra do Garças hoje com cerca de quase 80 a 100 mil habitantes, então acaba que Bom Jardim de Goiás, assim como as cidades circunvizinhas, tem uma certa dependência de Barra do Garças no que tange a questão da escolaridade, a questão do ensino superior. Nós estamos trabalhando junto à FESURV e também estamos trabalhando agora junto ao EG para que nós possamos implantar os primeiros cursos do ensino superior na cidade de Bom Jardim de Goiás. Hoje, o governo municipal subsidia parte do transporte escolar até a cidade de Barra do Garças, onde nós temos hoje cerca aí de mais de 300 alunos só de Bom Jardim de Goiás. Mas isso mostra que a influência maior é lá do Mato Grosso, mais do que Goiânia? Mais do que Goiânia, a influência lá de Barra do Garças? É devido à proximidade. Nós estamos a 36 quilômetros de Barra do Garças. Então, questão de logística, é questão de proximidade. Mas nós já temos a cidade de Piranhas, que está a 42 quilômetros de Bom Jardim, que já tem o polo da UEG, e agora já vai começar os primeiros cursos de uma universidade privada. E nós estamos trabalhando nesse sentido. O governo municipal tem ajudado o ensino do terceiro grau, embora não seja a nossa competência, nem temos recursos para isso, mas entendemos que a educação é a porta de entrada para a cidadania, né? E Bom Jardim de Goiás, há muito nós subsidiamos parte do transporte escolar para que esses alunos possam concluir o terceiro grau, possa enriquecer o seu saber e, posteriormente, trazer para a educação do nosso município. Perfeito. Nós observamos que em determinadas regiões do estado existem bolsões, assim, às vezes até de subdesenvolvimento mesmo. Essa região que o senhor colocou, onde está, vamos dizer, localizado, Bom Jardim, o senhor citou algumas cidades aí que a gente não vê, vamos dizer assim, de certa forma, uma sobressalência em relação principalmente a educação. O senhor acha que o governo tem contribuído nesse sentido, ou seja, de estimular a educação na região de Bom Jardim, de Baliza, Caiaponha, no sentido, por exemplo, inclusive de plantar um polo de educação ali, uma universidade? Olha, eu vejo que o governador Marconi Perillo, no segundo governo dele, ele procurou descentralizar o ensino de terceiro grau através da UEG, através das células, através das unidades do UEG, inclusive em Bom Jardim. Em Bom Jardim de Goiás nós já tivemos uma célula da UEG, uma extensão da UEG. Não existe mais. Lamentavelmente, quando assumiu o governo, já havia pedido esse convênio e a UEG, à época, o reitor José Ezecias, à época era vereador, e por várias vezes nós tentamos em audiência, em argumentação, que prevalecesse a UEG na nossa cidade. Mas, lamentavelmente, naquela época, alegaram uma falta de compromisso. O administrador da época deixou de cumprir o convênio estabelecido, por essa razão. Uma coisa que está diferenciando a sua região, por exemplo, nós temos na região sul aqui, Tumbiara e Catalão, que já está bem desenvolvida, as duas cidades estão bem desenvolvidas em termos industriais. Quando vai ali para o sudoeste, nós temos Rio Verde, Santa Helena, Jataí, também bem desenvolvida, né? E para outra região nós temos Porongatu e outra cidade também com polo, centro ali bem desenvolvido. Agora a sua região ela está muito focada em Barra do Garças. Como é que pode reverter esse quadro? Você que é pré-candidato, ou candidato aí à presidência da AGM, o que você pretende fazer para poder reverter essa situação lá na sua região? Olha, João, durante muito tempo eu tenho participado da vida pública da minha cidade, da minha região. Eu fui vereador, fui presidente de associação de moradores, sempre presidi alguma coisa, grêmios estudantis, eu sempre estive inserido no contexto político. E a nossa região, ano após ano, sempre faz o diagnóstico, faz o levantamento das principais potencialidades, dos principais gargalos que tem na região. E o governo sempre tem feito os seus planejamentos em cima desses dados estatísticos para desenvolver a nossa região. Lamentavelmente, ao longo dos anos, a nossa região, acho conhecida como Oeste Goiano, a região oestina,
tem se tornado uma das regiões mais empobrecidas do estado. Para se ter uma ideia, há 10 anos atrás, a nossa região ela tinha participação de cerca de 10% no Produto Interno Bruto do estado de Goiás. E hoje nós representamos, lamentavelmente, menos de 5%. Há uma migração da nossa juventude para as regiões metropolitanas ou para a região sudoeste do estado. E o que nós precisamos fazer? É o que precisa ser realizado, o que foi realizado na região sudoeste do estado de Goiás, o que está sendo realizado aqui em Anápolis e outras cidades que têm recebido uma atenção especial por parte da Secretaria de Indústria e Comércio, por parte da Secretaria de Planejamento, por parte do governo. Nós precisamos fazer uma política de incentivo de desenvolvimento industrial na nossa região, uma política de incentivo do consumo do turismo. Volto a repetir, a nossa região é uma região que precisa ser desbravada no turismo, temos belezas extraordinárias. Agora, é preciso fazer investimentos, investimento em infraestrutura, investimento em matriz energética, é preciso fazer investimento numa política fiscal, de incentivo fiscal para a nossa região. Só Bom Jardim não tem condições de fazer isso, a prefeitura. Tem sombra de dúvida que não. Nós temos feito a nossa parte, Ulisses. Agora há pouco nós falávamos por a questão da educação. Para você ter uma ideia, eu tenho sido elogiado, o nosso governo, pelo investimento na educação. Quando a gente fala de ensino terceiro grau, nós temos que pensar que primeiro eu tenho que investir no ensino básico, no ensino fundamental. E quando assumiu o governo em 2009, o índice do IDEB na minha cidade era 3,5. Com 3 anos e meio de governo, nós elevamos para 5,7. Hoje, essa 5,7 é meta para o ano 2017 pelo Ministério da Educação e Cultura. Mas na sua região também está faltando, eu acredito que está faltando, força política. Daqui a pouco nós vamos para o intervalo comercial, vamos conversar com o Neto e no terceiro bloco vamos voltar à região de Bom Jardim de Goiás. Precisa ter representantes políticos, uma região como aquela tem que ter muita força política para poder transformar a região num centro, principalmente industrial e geração de emprego. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com 2 prefeitos, o prefeito lá de Bom Jardim de Goiás, o Baré, e também o prefeito de Petrolina de Goiás. Agora nós vamos conhecer um pouco da cidade de Petrolina, conversando com o Neto. Neto, a sua cidade, já diferente da do Baré, que fica mais distante, a sua já está aqui quase que dentro da região metropolitana, né? Como é que é a situação da sua cidade? Qual o perfil da sua cidade, vamos dizer assim? O que você tem de importante para chamar as pessoas? Oh, vem para Petrolina, vem conhecer aqui o quê? Bom, Petrolina tem um grave problema, eu vejo como um problema grave, que é exatamente a proximidade de Goiânia. E o que nós temos, infelizmente, o que mais nós temos lá para oferecer é a bondade do povo. Petrolina é uma cidade que está a 60 quilômetros de Goiânia, está a 60 quilômetros de Anápolis, está na entrada da região norte, está na entrada da capital federal e, no entanto, eu estou há 22 anos em Petrolina e não vi nada de novo acontecer. E isso é lamentável, porque é uma cidade que está próxima de Goiânia e, como falou o Baré, nós precisamos, os políticos de Petrolina, os representantes do governo federal, que hoje defendem Petrolina, precisam, de uma forma ou de outra, nós precisamos encontrar a solução de Petrolina, porque Petrolina está virando quase que uma cidade dormitório, porque as pessoas ou vão trabalhar em Anápolis ou vêm trabalhar em Goiânia. E isso implica que, se nós tivéssemos um distrito industrial, onde pudéssemos, inclusive, trazer as pessoas da capital, dos grandes centros, para Petrolina, porque já houve até 15, 17 mil habitantes em Petrolina, hoje estamos com um pouco mais de 10 mil, exatamente porque as pessoas saem através de oportunidades, que lá, infelizmente, não tem tido. O senhor foi eleito prefeito agora pela primeira vez? Sim, pela primeira vez. Diante desse diagnóstico do senhor, que não está muito otimista, mas por ser a primeira vez que o senhor assume a prefeitura, provavelmente vai ter um trabalho intenso, qual que é a meta do senhor, vamos dizer, até para aliviar a cidade dessa realidade? Perfeitamente. A nossa meta, inclusive, foi uma das promessas, né, como candidato na época, é de fazer, devido nós estarmos numa região
que poderia ser considerado Grande Goiânia, nós podíamos hoje ter uma grande indústria em Petrolina ou iniciarmos pequenas. Já tem pequenas indústrias que nós vamos incentivar através de adquirirmos um terreno para um distrito industrial, onde possamos montar as pequenas empresas. Por quê? Infelizmente, e você foi bem objetivo, eu não estou muito otimista, mas estou sim. Estou otimista porque nós entramos para mudar, inclusive, esse perfil. As pequenas empresas que estão hoje produzindo um dos melhores molhos de pimenta do estado de Goiás, quiçá do Brasil, estão querendo se retirar de Petrolina por falta de crescimento. E, lamentavelmente, a Prefeitura de Petrolina não dispõe de um terreno sequer de 10 a 20 mil metros quadrados para nós enquadrarmos essas empresas lá. Mas nós vamos, através das parcerias que temos com os deputados que estão nos representando, nós vamos adquirir recursos e vamos comprar esse terreno e vamos implantar esse distrito, porque é a solução para duas coisas. Primeiro, para a cidade de Petrolina, que precisa melhorar a arrecadação e precisa empregar a sua gente. E depois para Goiânia, porque isso vai desinchar a capital, já que estamos tão próximos. Eu entendo que uma indústria em Petrolina, ou mais de uma pequenas indústrias, que nós queremos incentivar as pequenas indústrias, seja de confecções, seja de temperos, seja do que for, de artefatos, né? Isso. As pequenas empresas, de um modo geral, o artesanato, nós queremos incentivar isso para exatamente trazer esse povo de volta para a nossa cidade. Mas precisa, quem sabe, procurar uma indústria mais pesada para gerar mais emprego, até para trazer mais atrativos. Porque uma indústria pequena, às vezes você gera 10 empregos, é muito bom, mas uma indústria polo, uma indústria grande para o município, ela faz com que outras pequenas indústrias acompanhem. Ela movimenta vários outros setores. Lá, né? tem uma indústria assim, de renome, já vamos dizer, estadual, nacional ou não? Não, nós temos pequenas indústrias. São pequenas mesmo. Tem uma pequena indústria que vai ser grande. Inclusive, nós incrementamos essa pequena indústria para o crescimento, nós, através de uma conversa que tivemos com o empresário. E hoje essa pequena indústria, se eu puder falar o nome. Pode sim, fica a Temperos Neves, era uma pequena empresa, hoje está produzindo uma grande quantidade de molho de pimenta, de grande qualidade, e desenvolveu vários outros produtos derivados de pimenta, porque isso, para você ter uma ideia, existem empresas no mundo e hoje no Brasil que exportam somente molho de pimenta para os países da Arábia, para aquela região. Então, eu acho que a grande indústria seria uma solução, mas se nós conseguirmos incentivar também as pequenas indústrias que gerem 20, 15, 30 empregos, se nós tivermos 5, 6 empresas dessa com 30 empregos, nós já teremos 150 pessoas trabalhando, que já faz um diferencial. É verdade. Agora, você já tem uma pesquisa para saber para onde vai o pessoal de Petrolina, que tipo de mão de obra você está exportando? Porque a maioria das empresas hoje, no estado de Goiás, estão procurando locais exatamente onde tem a mão de obra. Porque nós tivemos aqui o caso de Itaguari, o prefeito eleito falou, não vai para Itaguari não, porque lá não tem casa de aluguel mais, lá não tem mão de obra, porque a indústria já absorveu tudo, então ele está tendo dificuldade para acomodar pessoas lá. Tem cidades pequenas como Taquaral, que tem a menor do que a de vocês, que está totalmente industrializada com a área de confecções. Agora, tem que saber qual que é o perfil do povo de Petrolina, o que você pode oferecer em termos de mão de obra, que você vai conseguir levar para lá as indústrias que você quer. Agora, primeiro, o que as indústrias mais estão precisando é mão de obra qualificada. Né? Fazer essa pesquisa e convidar o empresário para ir para lá. Muito bem. Isso, de fato, é uma realidade. Há uns 10 anos atrás eu venho falando isso, que nós, infelizmente, o Brasil não iria crescer o suficiente por falta de mão de obra especializada. Existem órgãos no país que estão deixando a desejar na questão de profissionalizar as pessoas. Petrolina, em virtude de estar próximo a Goiânia, nós precisamos, em primeiro lugar, incentivar, motivar a população, porque está desmotivada. Devido a estarmos há 20 anos só decrescendo, as pessoas hoje têm uma filosofia de que nada dá certo em Petrolina.
E isso não é realidade, isso não é verdade, aliás. É a realidade, mas não condiz com a verdade. Nós precisamos fazer uma política de autoestima do povo. Nós precisamos trazer esse povo para palestras, levar palestrantes, ou nós mesmos na prefeitura, nós temos condições de termos um palestrante que melhore a autoestima desse povo, que acreditem que pode melhorar. É preciso melhorar. Porque não adianta só reclamar e esperar que a solução seja a prefeitura, porque a prefeitura, infelizmente, não pode. A lei de responsabilidade não admite e nem tampouco a arrecadação da cidade. Então é preciso, primeiro, melhorar a autoestima desse povo. Segundo, treiná-los. E depois começarmos. Eu tenho o exemplo de mim, que comecei uma indústria, uma empresa com um funcionário. Hoje nós fornecemos para o Brasil inteiro e para as grandes empresas do Brasil. E se eu fosse atrás de uma grande empresa, eu estaria sendo empregado dela até hoje. Então é preciso que nós ousemos, tenhamos coragem de ousar, acreditemos nessa autoestima, que é preciso o entusiasmo, você sabe, o entusiasmo significa Deus conosco, e Deus está conosco em Petrolina, e vai fazer com que nós mudemos essa realidade, porque nós somos eleitos para isso e já estamos trabalhando para isso. E com fé em Deus nós chegaremos ao ponto que Agora, desejamos. você falou uma coisa aí, a situação financeira das prefeituras realmente é deficitária. Quase todas as prefeituras estão passando por dificuldade. Mas o lado psicológico da prefeitura, o poder de aglutinação da prefeitura é muito grande, né? A prefeitura tem vários recursos que pode integrar a sociedade. Você pode chamar a população à responsabilidade, desde que eles acreditem no seu trabalho. Porque prefeito hoje, vocês são prefeitos, sabem, o prefeito, quando ele está com credibilidade, ele consegue aglutinar todo mundo em torno de si, consegue fazer trabalho até voluntariado. Agora, quando a população está com o pé atrás com o prefeito, aí a coisa não caminha, né, Ulisses? Infelizmente, funciona dessa maneira. E a sua cidade, ela é privilegiada, ela está numa posição, como disse você, tem Anápolis de um lado, Goiânia do outro, isso não é ruim. Isso é mais fácil para você levar as empresas para lá, porque você não vai ter grande distância de transporte, né? Você vai ter a locomoção, que o consumidor para a indústria está mais próximo, que é o caso de Goiânia, ao contrário de Bom Jardim, que tem mais de 200 quilômetros. Fica mais difícil para você produzir e deslocar essa produção para cá. Quer dizer, está faltando lá na sua cidade, pelo que você diz, essa autoestima que você pode levar para a população, e com certeza também, eu aposto João, nisso. Eu senti aí na fala do prefeito, acho que falta planejamento. O município tem Secretaria de Planejamento? Tem. Tem uma Secretaria de Planejamento que está vinculada a outra secretaria, até por questões... Mas qual que é mais importante? Econômica, né? Qual que é mais importante? Secretaria de Planejamento ou essa outra? Ultimamente tem sido essa outra secretaria, que são 3 secretarias envolvidas até por uma questão não só de pessoas, mas de recursos. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que nós, por estarmos, inclusive, numa região privilegiada, que estamos juntos de Goiânia, juntos de Anápolis, onde tem grandes indústrias, nós precisamos melhorar essa autoestima desse povo, formarmos um grupo de pessoas que eu quero... Mas não é um planejamento? Não teria que ser um planejamento? Sim, mas... Ou seja, o próprio município desmembrar essas 3 secretarias, ou seja, pelo que o senhor me disse aí, a secretaria que tem menos, vamos dizer, autonomia e voo próprio lá é a de planejamento, ou seja, e nesse atual momento, mostrando essa boa localização do município, mostrar que o planejamento é a saída, é a meta principal para crescimento de Petrolina? O que eu queria dizer a você era exatamente isso. Não tinha, nunca teve. Mas agora vai ter. Agora nós queremos incrementar essa secretaria, exatamente por isso. Porque veja bem, Ulisses, nós estamos a 60 quilômetros de Goiânia, nós estamos a 60 quilômetros de Anápolis, onde tem grandes indústrias, um grande polo industrial de Anápolis. Quem são fornecedores de muitas matérias-primas que são usadas nessa grande indústria? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, embalagem, caixas de papelão, frascos, né? Garrafas PET, tudo isso são coisas que podem ser levadas para a Petrolina, porque eu convido algum empresário que esteja vendo, que pense nisso. Por que pode ser levado? Nós temos uma mão de obra mais barata, um custo mais barato, e nós temos, não tem ainda, mas nós vamos criar esse terreno, vamos adquirir esse terreno para disponibilizar para o empresário, vamos incentivar com a alíquota de ISS que é mais baixa e em outros incentivos que a prefeitura possa fazer. Porque, devido a estarmos no quintal de Goiânia, no quintal de Anápolis, nós precisamos organizar a nossa casa. Nós precisamos organizar nosso quintal e começar a fazer parte
da cozinha, depois do quarto e depois da sala. Essa é uma maneira que eu vejo, eu tenho essa vontade e está dentro do nosso plano de governo. Sei que não é fácil, tenho dito, mas acredito que não é impossível. Tá certo. Essa é a luta, né, que deve ser feita mesmo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos conversando um pouco mais com o Baré e também com o Neto, dois prefeitos que estão assumindo agora e com bons projetos para as suas cidades. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o prefeito de Bom Jardim, Baré. Ele foi reeleito, é do PSDB, e também com o prefeito da cidade de Petrolina de Goiás, João Bento, o Neto, conhecido como Neto, é do PSB. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco aqui sobre política. Vou voltar a falar com o Baré. Baré, a situação, você que pretende ser presidente da Associação dos Municípios. Claro que você tem um conhecimento geral, já é prefeito, já para o segundo mandato, as grandes dificuldades que tem as cidades pequenas, como a do Neto, Petrolina, a sua, e várias outras aí que tem 0,6 de arrecadação, não tem geração de empregos, tem dificuldades, tem problema de autoestima, como é o caso aí de Petrolina. Você quer ser presidente, e vai ser presidente da Associação dos Municípios, né, da AGM. O que você acha que pode melhorar para essas cidades menores, como a sua, como a do Neto e tantas outras que nós temos no estado de Goiás? Olha, João, eu vejo que nós precisamos de trocar experiências. As dificuldades que o municipalismo brasileiro enfrenta não é de agora. Essa dificuldade ela vem já de muitos anos. Em 67, a Constituição de 67, ela centralizou todo o poder de arrecadação, de tributação no governo federal. Em 88, criou-se o Pacto Federativo. A Constituição de 88 veio o Pacto Federativo, de certa forma, fazendo com que a União perdesse um pouco a autonomia com relação às questões tributárias e dividindo o bolo tributário com os estados e municípios. Aquela época, quando foi feita essa divisão, além de termos um número menor de prefeitos, de estados, essa divisão era mais equânime. O que ocorre? Ocorre que ao longo dos anos, além do crescente aumento de municípios, de cidades, de estados, a União ela usou de artifício junto ao Congresso Nacional e vem criando contribuições sociais e aquilo que forma o bolo tributário, que é o IPI, que é o imposto de renda, o governo federal vem alargando tabelas de imposto de renda, o governo federal vem estimulando a economia, a geração de emprego, para estabilizar a crise econômica mundial, através ali do Ministério da Fazenda, fazendo incentivos fiscais destes tributos que formam o bolo tributário da União. E que os estados e os municípios vêm sendo grandemente penalizados por isso. Então o que nós precisamos? Eu aprendi desde muito cedo que na crise você tem que criar, você tem que ser criativo. Não adianta só ficar chorando, dizendo que as coisas estão concentradas na União. É uma coisa patente, que inclusive o Supremo Tribunal Federal já entrou no mérito e inclusive deu aqui ao Congresso Nacional até o último dia 30 de dezembro, era para o Congresso Nacional se manifestar a respeito. Houve aí uma certa inércia e foi prorrogado. O que nós precisamos fazer efetivamente? Além de um planejamento estratégico, focar as nossas administrações, entender que o governo municipal, entender que a gestão pública é uma gestão, é uma empresa, como ela deve ser gerida, buscando efetivamente os interesses da coletividade, priorizar investimento, e o prefeito ele tem que ser realmente um grande gestor. Ele tem que planejar cada centavo do seu governo e investir naquilo que é o anseio da comunidade. E fazer um governo voltado para os interesses da sociedade. Não pode haver panelinhas, grupos políticos, interesses particulares ou interesses de grupos isolados. Então o governo precisa estar centralizado nisso. Prefeito. E eu penso, Aécio, ainda concluindo o raciocínio, e eu penso que nós devemos criar um fórum permanente de discussão entre os prefeitos, trocando experiências de gestão. Aonde é o benchmark da educação? Aonde é o ápice da educação no estado de Goiás? Às vezes municípios pequenos trazem resultados extraordinários.
Nós precisamos lá buscar essas informações. O que o prefeito realizou, o que aquele grupo gestor realizou para atingir essa meta? Eu posso atingir no meu município também. O que a cidade, já mencionada por vocês, fizeram para desenvolver economicamente, através de emprego? Então nós vamos criar esse fórum de discussão para trocarmos experiência e a AGM ter um quadro de técnicos habilitados para fornecer subsídio para esses prefeitos. E depois lutarmos por um pacto federativo mais justo, fazer com que os governadores, os prefeitos se unam para fazermos o equilíbrio da distribuição das riquezas deste país. Eu não sei se o senhor concorda comigo, se o prefeito Neto também de Petrolina concorda, eu vejo uma administração como se fosse uma grande empresa. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Baré, ele que é o prefeito lá da cidade de Bom Jardim de Goiás e é pré-candidato, ou candidato, né, à presidência da AGM, e também com o Neto, ele é o prefeito da cidade de Petrolina de Goiás. Vou falar mais um pouco aqui com o Neto sobre Petrolina. A situação da cidade, você pegou ela assim mais ou menos, ou pegou igual muitas outras aí, totalmente sucateada, né? Lamentavelmente, a notícia que nós temos é exatamente a segunda opção. Infelizmente, devido ao rigor da legislação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, que fizeram uma política baseada no que o governo federal orienta, estão aparentemente em boa situação, mas o restante, lamentavelmente, nós pegamos a cidade sem nenhuma máquina funcionando. Nenhuma máquina. Se tivesse que sair com uma máquina, tinha que ser guinchada, carregada. E assim nós estamos fazendo um levantamento geral de toda a situação da prefeitura, no que diz respeito à finanças. Nós sabemos de dívidas que ficaram, inclusive isso é uma herança maldita, precisa acabar, porque eu estou há 4 mandatos, 6 mandatos em Petrolina de pessoas que eu vejo, e cada um deixa um pouco de dívida para o outro. Deixou a folha também de pagamento? Não, folha não. Mas veja, aonde nós vamos parar com isso? Se não tomarmos uma providência na escolha dos políticos. Político sem experiência que quer entrar para ser prefeito ou ser vereador, seja o que for, por uma questão de vaidade ou de sonho, porque eu sonhei. Isso precisa acabar. Nós precisamos de ter políticos que tenham competência, que tenham experiência com a administração e que tenham, acima de tudo, responsabilidade para com o povo. Porque vai chegar num ponto que a arrecadação da cidade só dá para pagar precatórios. Perfeito. O senhor falou e o que nós vamos investir não há dinheiro para investimento. O senhor falou que pegou a cidade, vamos dizer assim, sucateada, com um problema de caixa. A gente viu hoje, por exemplo, Goiânia está praticamente um lixão. O que se ouve de reclamação dos populares moradores é que a cidade está assim, praticamente sem um serviço de lixo a contento. Como é que está o município lá de Petrolina? O senhor tem um trabalho na cidade. Como é que está a cidade, a imagem da cidade hoje? Ela tem um sistema de recolhimento de lixo certinho? A infraestrutura está boa, os asfaltos? Como é que está? Olha, o sistema de coleta de lixo em Petrolina não é um sistema arcaico. Nós não temos um depósito para o lixo adequado, infelizmente. Isso é outra coisa que eu venho debatendo como morador, como cidadão da cidade há muito tempo. Lamentavelmente não há recurso para isso. Agora existe uma lei que é obrigatória até 2014 cada cidade ter seu aterro sanitário, ou que haja um consórcio entre as cidades circunvizinhas e façam esse aterro, porque realmente é um estado deplorável a situação do lixo nas cidades, principalmente, bem notadamente em Petrolina. A cidade, como um geral, eu diria que ela não está mal. Agora, infelizmente, depois da eleição, a cidade parou. Nós temos lixo nas ruas nós tínhamos, né? Agora já começamos a trabalhar. Nós temos vários montes de entulho nas ruas, porque nós não temos, se não alugarmos uma máquina, uma pá carregadeira para recolher esse material, nós não temos, porque as nossas máquinas estão quebradas. Eu estou pensando seriamente em arrumar uma emprestada ou alugar uma máquina, porque nós não podemos deixar a cidade cheia de entulhos, né? Porque não tem. Então, infelizmente, se foi porque perdeu a eleição, ou porque não quis, que ele não perdeu, o prefeito não perdeu, porque ele não disputou a eleição, mas eu não sei a razão do que um cidadão, que eu sempre disse, o senhor é morador, é filho dessa cidade, então procura deixar teu nome, vai deixar um nome escrito com letras grandes, né? Para que o povo se lembre de ti com saudade e não com
com aquela saudade que nunca mais venha. Mas infelizmente não foi a realidade, mas nós vamos trabalhar, nós estamos dispostos a trabalhar. E tem mais um que eu quero dizer para vocês, e eu não gosto de político que diz eu vou trabalhar dioturnamente. Não, eu acho que se trabalhar 10, 12 horas por dia e trabalhar sério, se resolve os problemas de cada um. É melhor trabalhar 8 horas por dia do que enrolar dioturnamente e não fazer nada, né? É melhor do que enrolar dioturnamente. Não, isso é verdade. Gostei, viu? Baré, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa lei geral da pequena empresa, ela já existe? A Lei Geral da Pequena Empresa já existe. Ela é uma lei que, né, todos os municípios devem implantar essa lei. No estado de Goiás, acho que 40%, 50% dos municípios já implantou a Lei Geral de Incentivo à Pequena Empresa. Aí com auxílio do SEBRAE, que o SEBRAE é um parceiro do desenvolvimento local, inclusive até para identificar as vocações do município, né, para identificar os arranjos produtivos, para orientar o pequeno empresário. E o governo de Goiás também tem, através do Banco do Povo, da Goiás Fomento, algumas linhas de crédito interessantes. Hoje, por exemplo, eu estive na Goiás Turismo e conversávamos lá com o diretor financeiro da Goiás Turismo e ele me dizia, olha, o governo de Goiás destinou agora, para o próximo ano, através do FCO, 100 milhões de reais para ser investido no incentivo do turismo em Goiás. No incentivo das redes hoteleiras, construção de hotéis, a reforma, a ampliação, a construção de restaurantes, a juros de 2,5% ao ano, 3 anos de carência, 15 anos para o pagamento. Então é preciso que nós chamamos os nossos empresários, vê a vocação e informamos a eles dessas linhas de crédito, desses caminhos que podem ser percorridos para fazer investimento. Então a lei geral é uma lei que incentiva. O Neto, ele diz aqui, olha, vamos reduzir lá o ISSQN, vamos buscar uma forma de incentivar a formalidade. Existem outros meios para a gente fazer. Por exemplo, nos municípios pequenos, quando eu assumi o governo lá em 2009, eu tinha dificuldade, que a maioria das empresas vivia na informalidade. Não tinha como negociar com a prefeitura. A prefeitura negocia com pessoa jurídica. A prefeitura negocia com pessoa física. Então, nós incentivamos que essas empresas saíssem da informalidade e também tem o empreendedor individual, que é uma modalidade que, na maioria dos municípios pequenos, as pequenas empresas ou o prestador de serviço individual, ele pode se adequar, sair da informalidade, além dele ter linhas de créditos especiais para incrementar o seu negócio, ele acaba ajudando o desenvolvimento do município. E o Neto pode fazer isso lá, né? Tem que incentivar o pessoal a criar o CNPJ, né? Com o CNPJ, pode vir até a Goiás Fomento para buscar um recurso lá para o seu município. Pode fazer uma caravana de pequenos empreendedores, chegar aqui eu tenho certeza que vai conseguir recurso. Esse convênio, inclusive, pode ser feito com a Goiás Fomento, levar para lá e com o SEBRAE para poder industrializar ali, incentivar a pequena empresa no seu município, Neto. Perfeitamente. Eu gostaria de, antes de falar sobre isso, dizer o que eu mais, para você ter uma ideia de como está politicamente e a autoestima do povo de Petrolina hoje, ou antes da eleição, muitas pessoas chegavam para mim e diziam, Neto, a nossa última esperança é você. Olha, isso eu acho lamentável. Aonde chegou a credibilidade dos nossos políticos? O senhor não pretende frustrar esses eleitores, não? De forma nenhuma, mas não pretendo frustrar de maneira positiva. Então, primeira coisa que o que o nosso querido Baré falou é muito importante, a questão de deixar as pessoas, as empresas, formais, né? Porque nós queremos fazer a primeira coisa que não tem em Petrolina, e muitos fornecedores que devia 30%, todos sabemos que 30% da merenda escolar deveria ser comprado pelas agriculturas familiares, né? Agricultura, né? E nós não temos hoje em Petrolina o sistema de inspeção municipal, que é o SIM. A primeira coisa que nós vamos fazer é legalizar, uma das primeiras atitudes, né? Para poder exatamente legalizar esses pequenos empresários que podem produzir e podem vender para a prefeitura, que é o mais importante, né? E assim também vender para dentro do estado, porque sem nota não se vende. Nós sabemos que hoje que acabou a mamata da sonegação. Então é preciso que a gente também incentive isso através da Associação do Comércio. É um moço bom que nós temos em Petrolina, que já está disposto a colaborar conosco nesse sentido. E vamos reunir os pequenos empresários
vamos fazer um fórum de pequenos empresários, vamos criar um conselho de administração que possa, de cada bairro, ter alguém que diga, o meu bairro precisa disso, e a solução é isso. Porque muitas vezes o problema não é o político que resolve, mas é o povo, através das suas dificuldades, das suas carências, né? Chega no político, no prefeito, no vereador do seu bairro e diz, olha, nós precisamos fazer isso. E leva essa ideia para o prefeito, e o prefeito trabalha com isso. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês, aproveitando a oportunidade de um programa sério, um programa que eu considero até de utilidade pública. Eu acho que todos os prefeitos tinham que passar por aqui. Nós precisamos melhorar a qualidade dos políticos. Nós precisamos ter pessoas comprometidas. O serviço público não é para enricar ninguém. O serviço público é para pessoas que querem se doar de uma forma ou de outra, doar 4 anos de sua vida para melhoria da sua cidade. Eu entendo assim e eu acho que esse é o primeiro caminho. Se nós conseguirmos adquirir pessoas sérias que não se comprometam com negociatas antes da eleição e que façam um trabalho transparente e, acima de tudo, sem perseguição, sem esse negócio de fulano não votou. A partir do dia 7 de outubro, todos os eleitores foram meus, as pessoas são meus eleitores, porque agora eu sou prefeito de Petrolina de Goiás e é para eles que eu quero trabalhar. Pois é, Baré, tem um ditado que tudo que é bom dura pouco. Nosso programa também, né? Verdade. Enquadrou nessa aí. 30 segundos para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o programa, endossar as palavras do Neto, um programa realmente que inspira credibilidade, parabenizar a você, que é o âncora do programa, João Silvestre, Ulisses Aes, que é editor aí do Jornal Diário da Manhã. Eu tenho sido leitor ali da sua página, da sua edição, e dizer da honraria de estar participando de um programa de tão alto nível. Agradecer aqui a presença do meu colega prefeito Neto, que daqui já aproveitar e pedir o voto dele ao vivo aqui no programa, né? Pedir o voto dele para a GM, eu acho que é isso. Pode pedir para os outros também. Essa razão, João, eu vou aproveitar o momento, e essa razão que me faz ser candidato a presidente da Associação Goiana dos Municípios. É levar as informações, é trocar experiências entre os prefeitos, buscarmos comunicar mais. O Chacrinha, o velho saudoso, dizia, velho guerreiro, que quem não se comunica se estrumbeca. E nós precisamos comunicar. Eu quero aqui dizer a todos os nossos ouvintes de que nós temos sim uma gama de prefeitos sérios, competentes, dedicados e que querem de fato transformar a sua cidade, uma cidade cada vez melhor para se viver. O que nós precisamos é de sintonizar mais governos municipais, trocando experiências, ajudando mutuamente, consórcio intermunicipal, focarmos a nossa gestão num planejamento estratégico dentro dos municípios. Só para um dado, e finalizando, às vezes a gente fica perdendo tempo correndo atrás de emendas parlamentares. Veja bem, agora o governo federal liberou apenas 50% das emendas parlamentares. E, no entanto, a gente pode fomentar o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida, a partir da potencialidade que está adormecida no nosso município. Então, eu quero agradecer, dizer da honraria de estar participando desse programa. Muito obrigado. E peço a todos os colegas prefeitos que nos ajude a esse novo desafio, onde nós estaremos comprometendo em desempenhar um papel conjuntamente para melhorar a vida dos nossos munícipes. Tá certo. Obrigado, Neto. Até uma próxima oportunidade. E também, obrigado, Ulisses Aes. O programa nosso estourou o tempo aí, né? Até a próxima segunda-feira. Obrigado, um abraço e até a segunda-feira. Muito obrigado a todos também. Valeu. Eu quero agradecer o Neto, prefeito de Petrolina, também o Baré, prefeito de Bom Jardim de Goiás, e convido você para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.